E o Manchester United foi o grande campeão da FA Cup aqui neste sábado em Wembley. Pela 13ª vez na própria história conquista esse título, aproximando-se ainda mais do maior campeão, o Arsenal, que tem 14 taças da competição. E é a primeira taça da Copa da Inglaterra que o Manchester United conquista desde 2016, quando o treinador holandês Louis van Gaal conquistou essa competição. Portanto, dois holandeses em sequência conquistando essa taça com o Manchester United, que consegue bater o Manchester City por 2-1, aliás, se vingando da derrota pelo mesmo placar na temporada passada, pela mesma final da mesma competição, no mesmo estádio. Esse Manchester United consegue, dentro do próprio estilo de jogo, executá-lo muito bem. É difícil você assistir essa partida e pensar que o resultado foi, de alguma maneira, injusto. Sim, o Manchester City teve chances, sim, o Haaland colocou uma bola na trave, mas o Manchester United, a todo momento que atacava, criava uma sensação de perigo para o Manchester United, para a linha alta do Manchester City, perdão. Então, o ataque do Manchester United contra a defesa do Manchester City levou vantagem, se não todas as vezes na prática, muitas vezes ficou no quase. Então, esse Manchester United consegue essa taça tão importante, numa temporada tão cheia de tropeços e críticas, logo com 2 gols de 2 pratas da casa. Alejandro Garnacho e o Kobbie Mainoo, 2 garotos de 19 anos. Olha isso, olha a beleza de um título que aponta para um futuro que pode ser melhor para esse Manchester United. Não é como se o clube vivesse no mar de rosas depois dessa taça, precisa trabalhar muito para voltar a ser o que já foi, mas esse título tem um significado para além do resultado, para além até mesmo da própria conquista, que é, com gols de 2 garotos do futuro do clube, apontar para esse futuro que todos desejam dentro do clube e a torcida, que seja um futuro mais parecido com aquele passado de glórias do que o passado mais recente, né? Aliás, é a primeira vez na história da Copa da Inglaterra, olha só, hein? A competição que ainda existe, ainda entre as que existem, né? A mais antiga de todo o futebol. Dentro da história dessa competição, uma história tão grande, é a primeira vez que 2 adolescentes marcam numa final. Então temos o Garnacho e o Mainoo colocando o nome deles não só na história do Manchester United, mas da tão tradicional e da tão importante FA Cup. Aliás, o que o Garnacho jogou, hein? Pelo amor de Deus, gente. O que o Rashford jogou, atenção, Marcus Rashford de volta ao time titular, o segundo gol do Manchester United, que termina nos pés do Mainoo, passou nos pés desses dois. Tem uma virada de bola no começo da jogada do Rashford para o Garnacho, que é espetacular. Quase tão espetacular foi a assistência nesse mesmo lance do Bruno Fernandes para o Mainoo, um passe que poucos jogadores no mundo teriam a sagacidade de dar naquele momento, o cacoete para perceber aquele desencaixe na marcação do Manchester City. Um gol muito bonito. O primeiro gol do Manchester United foi numa falha clamorosa do sistema defensivo do City. Eu não me decidi ainda se eu achei mais falha do Gvardiol, que recuou de cabeça, encobrindo o Ortega, ou do goleiro alemão do Manchester City. Cada vez que eu assisto, eu mudo um pouco de opinião, então eu vou colocar aqui que foi uma lambança dividida entre esses dois jogadores. No finalzinho também tivemos uma falha, dessa vez do lado do Manchester United, do Onana, que vinha fazendo uma boa partida, mas ele, como é de costume, pelo menos nessa passagem pelo Manchester United, ele, com a própria instabilidade em nível de atuação, ele foi lá e falhou no gol marcado pelo Jeremy Doku, que colocou fogo nesse segundo tempo que o Manchester City conseguiu criar mais, teve um volume de jogo muito mais interessante do que na primeira parte. Mas não conseguia marcar até que o Doku arriscou de fora da área e o Onana aceitou. Tensão que o Manchester United não precisava viver, mas conseguiu sobreviver e sair por cima. E a torcida cantando como nos velhos tempos o Glory, Glory, Man United. A torcida do Manchester United volta a soltar o grito de campeão pela segunda temporada consecutiva numa Copa Nacional. O Erik ten Hag, em 3 finais de Copa,
ele consegue 2 títulos. Só perdeu justamente para o Pep Guardiola, a final da FA Cup na temporada passada. Aliás, o Erik ten Hag é o primeiro treinador a conseguir bater o Pep Guardiola numa final de Copa Nacional. Nessa era Pep Guardiola, nessas 8 temporadas do Pep à frente do Manchester City, ele nunca tinha chegado numa final e perdido das Copas Nacionais, né? Claro que já tinha perdido a final da Champions para o Chelsea, mas dentro da Inglaterra, das Copas inglesas, sempre que ele chegou nas finais, ele conquistou. E dessa vez não conseguiu fazê-lo. E repito, foi justo. O resultado foi justo. O Manchester United consegue com justiça. Não que a gente tenha que buscar sempre justiça no futebol, mas enfim, dessa vez o jogo ornou com o resultado. E aí a gente tem uma distribuição definitiva das vagas europeias da Inglaterra, dos clubes ingleses, para a próxima temporada. O Manchester United, com esse título, ele vai para a Europa League e isso rearruma um pouco as vagas na tabela da Premier League. O Chelsea, que em caso de título do Manchester City iria para a Europa League, perde essa vaga e agora vai para os playoffs, para a preliminar da Conference League. E o Newcastle, que estava esperando para ver se iria para a Conference League, fica sem vaga europeia. Portanto, todo o Big Six, mais o Aston Villa, estará em competições europeias na próxima temporada representando os clubes ingleses. Por mais que o Manchester United celebre, e com toda a razão do planeta, ele tem um elefante na sala, ainda que é o futuro do Erik ten Hag. Até o momento da gravação desse vídeo, não havia definição sobre o futuro do treinador. Inclusive, eu tentei perguntar para o novo chefe de futebol do Manchester United, o Sir Jim Ratcliffe, que passou pela zona mista. E como zona mista não é passarela, eu fui perguntei se ele garantia a permanência do ten Hag, e ele virou, sorriu e seguiu adiante, não respondeu nem que sim, nem que não. E eu falei do título do Van Gaal, que foi o último do Manchester United na FA Cup. Ele conquistou a FA Cup, também por 2-1, só que contra o Crystal Palace, um jogo muito menor em termos de tamanho, né? E caiu 2 dias depois. Foi demitido 2 dias depois. Lembremos que ontem, na véspera desse jogo, o jornal inglês The Guardian bancou que o ten Hag seria demitido com ou sem o título, independentemente do resultado. E assim, eu vou ser bem sincero aqui contigo, tá? Primeiro, eu não tenho a informação sobre a permanência ou a saída do ten Hag, que tem contrato com o clube, lembremos. Mas eu tenho a sensação de que ele vai realmente ser demitido. Por quê? Repito, sensação. E eu posso estar evidentemente errado, como muitas vezes estou. Inclusive, estava errado antes desse jogo porque achava que o Manchester City iria ganhar. Eu colocava muito pouca chance para o Manchester United nessa partida e estive errado. Agora, voltando para a minha sensação sobre o futuro próximo do ten Hag. Saíram notícias ao longo dessa semana que o ten Hag seria demitido, como eu disse aqui, e o Manchester United não agiu para dizer ele vai ficar. O Manchester United agiu para dizer que não é verdade que ele vai ser demitido. E são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é falar, gente, ele não foi demitido. Outra coisa é dizer, gente, ele vai ficar. O Manchester United poderia ter vazado para jornalistas, como muitos clubes fazem, ou poderia ter dito de maneira direta. Grande Andy Mitten, um grande jornalista que tem uma esposa brasileira, ele sabe muito bem. Obrigado. Coração dele para o Rio Grande do Sul, ele que é a esposa dele, se eu não me engano é gaúcha, inclusive. E ele manda esse abraço aqui, é um repórter inglês que fala muito bem português. Voltando para o ten Hag, eu sinto que, de fato, o clube poderia ter utilizado os meios diretos ou indiretos para falar, bancamos o ten Hag. Ah, Fred, mas a decisão pode não ter sido tomada antes desse jogo. Bom, eu quero acreditar que a nova diretoria do Manchester United é profissional e não iria definir o futuro do ten Hag com base em uma final, seja para o título ou para o vice. Então eu acho que uma diretoria profissional que trabalha bem já tomou essa decisão antes da bola rolar aqui, muito antes, inclusive. Por isso que eu sinto que não desmentir, bancando
que ele fica, é porque ele não vai ficar. Mas repito, essa é uma sensação, isso não é informação. Eu fecho o vídeo de hoje dizendo que, de alguma forma, é um título que resgata a lembrança do tamanho do Manchester United, né? Que algo que parecia, e com muita razão, colocado em segundo, terceiro plano, por essa década perdida, basicamente, mais do que isso, inclusive. Aliás, o Sir Alex Ferguson passou por aqui hoje e estava feliz da vida cantando Glory, Glory, Man United. Desde a saída dele, o Manchester United parou no tempo e agora tenta voltar atrás. Repito, esse título, minha gente, ele é muito importante para o agora, mas ele diz muito pouco sobre o depois. Mas pode ser uma chave de virada. Com ou sem Ten Hag, essa nova diretoria do Manchester United tem um trabalho muito grande para recolocar esse clube, mais do que o time, nos trilhos, para construir times que não só recoloquem o clube nos trilhos, mas criem novas páginas para expandir a grandeza desse clube que é muito, 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 muito grande.